Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre colagem digital. Mas, professora, o que é colagem digital? A colagem digital é uma colagem, só que ao invés dela ser feita com cola, papel, tesoura, ela é feita através de algum aplicativo no celular ou de algum aplicativo no computador. Certo? E essa colagem ela pode ter várias conotações, ela pode ter vários significados, sendo eles significados políticos, ou seja, de crítica social, política, enfim, ou também pode ser uma colagem digital com outros tipos de significado. Mas ela sempre vai ter um significado, como qualquer coisa, qualquer arte, certo? Eu tenho aqui alguns exemplos de algumas colagens digitais que eu peguei na internet. E aí vocês depois vão analisar. Então, o que vocês acham de cada uma das imagens? Qual é a mensagem que vocês acham que essas colagens estão passando? E eu vou também dar uma dica para vocês de um aplicativo que vocês podem fazer essa colagem digital. E também vou passar uma atividade para vocês fazerem a própria colagem digital de vocês. E aí pode ser o assunto que vocês acharem melhor, tá? Tem essa imagem aqui, tá? Que essa imagem, ela é uma colagem que eu tirei do Instagram. Todas essas colagens que eu vou passar aqui para vocês, eu tirei do Instagram. Esse Instagram aqui que eu tirei chama Colagem de Novo Tipo. Essa imagem, ela fala... Tem aí algumas notícias, né? Vamos dar uma olhada. A gente tem aí várias notícias nessa imagem. Você tem alguns escritos e você tem imagens também do rosto de uma pessoa. O que essa colagem ela está representando? É importante a gente entender que a colagem ela é feita de justa posição. Então, eu tenho uma base e aí a partir dessa base eu edito ela de alguma forma. Então, eu vou colocar uma imagem em cima, eu posso modificar a cor, eu posso fazer vários efeitos dentro do meio digital. E por que é uma colagem? Porque eu coloco outros elementos dentro da minha base, certo? Essa outra imagem aqui, ela já mostra uma figura atrás, 3 figuras na frente. E tem alguns dizeres em inglês aí. Sobre o que vocês acham que essa colagem está falando? Essa colagem, ela... Qual a cor da pele das pessoas aí? Ela tá falando sobre o quê? Qual que é o intuito dessa colagem? Né? Tem algumas notícias ali, tem os escritos, tem uma pessoa, tem outras pessoas na frente. Sobre o que ela tá falando? Tem um animal na frente. Essa outra imagem, eu também tirei do Instagram, e ela tem aí uma justaposição, né, de algumas imagens. E ela tá falando sobre o quê? Qual que é a mensagem que ela tá passando? Tem aí um dizer, tem aí essas moças aí, sobre o que essa imagem tá falando. Eu preciso que vocês coloquem aí, tá? Essa imagem eu tirei aí desse Instagram, do Instagram, e essa imagem, ela também é uma colagem, todas elas são. E sobre o que ela tá falando. É importante vocês analisarem qual a base que tem nessa imagem, analisarem também sobre o que ela, o assunto que ela tá falando através das imagens que ela utiliza.
Essa outra imagem também tirei do Instagram, todas elas. Tem vários elementos aí. É uma colagem também digital e tem vários elementos. Sobre o que essa colagem ela tá falando? Você tem que analisar ali, certo? E como que eu analiso, professora? Eu vou analisar olhando os elementos que tem e o que esses elementos eles representam, qual o significado desses elementos, e eu vou comparar. E aí eu vou chegar numa conclusão. Tem esse outro aqui, que você precisa analisar ali qual a região que essa imagem está falando, quais são os elementos que eu tenho ali. Já adianto a vocês que está falando do Brasil, de alguma parte do Brasil. Então, preciso que vocês analisem aí os elementos que tem nessa imagem e sobre o que ela fala. Qual que você acha que ela está falando? Não se preocupem em acertar. É importante vocês exercitarem a análise de vocês e a criatividade. Tem um conjunto de imagens que eu trouxe aqui agora, que todos eles falam sobre algo em comum. E sobre o que esse conjunto de imagens que estão aqui, ele está falando. Qual que é? Analisem o contexto, o que tem nessas imagens diferente. E aí vocês vão chegar numa conclusão, vou colocar aí a opinião de vocês, tá? Tem essa imagem aqui também, que é uma imagem interessante. E sobre o que essa imagem está falando? Qual o objetivo? O que você vê nessa imagem quando você olha para ela? E a última imagem, essa imagem aqui, que é uma imagem interessante também, que utiliza alguns elementos aí. E aí eu quero saber o que vocês acham. Qual é a opinião de vocês referente a essa imagem, tá? Por fim, eu vou indicar para vocês o fotoeditor que eu pesquisei, que é o Pixlab Photo Editor, editor de fotos e colagem, que vai mostrar aqui na tela para vocês a imagem. Vocês acham tanto no Google Play. E é um editor, caso vocês não achem sejam iOS, eu não sei se tem para iOS. Aí vocês podem usar outro editor. E aí o desafio que eu coloco para vocês, uma atividade além dessas, que também vale nota, também faz parte dessa atividade, é criar a própria colagem de vocês. E aí vocês podem escolher a base que vocês quiserem e os elementos que vocês quiserem para colocar nessa imagem. Pode mudar a cor, pode criar à vontade. Eu só preciso que vocês criem uma colagem digital. Certo? E aí vocês podem brincar, fazer da forma como vocês acharem melhor. Mas, professora, eu não tenho material, eu não tenho um editor, não tenho computador, eu não tenho espaço no meu celular para poder editar. Então, nesse caso, você pode fazer a colagem sem ser digital. Mas dê preferência para fazer a digital, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma ótima semana para vocês e até mais. Tchau!